Eu mesmo sou leigo nesse assunto e acho que muita gente também. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque eu, particularmente, a gente escuta muito falar em instância. E agora estamos falando aqui sobre entrância. Qual seria a diferença dessas duas nomenclaturas? Perfeito. Vamos lá, vamos pontuar. Vamos começar por instâncias. Instâncias são os degraus que a jurisdição precisa passar para que uma determinada demanda seja resolvida definitivamente. Instâncias dizem respeito aos órgãos do Poder Judiciário que irão julgar as nossas demandas. Vamos imaginar a seguinte situação concreta. Eu tenho uma ação que eu preciso mover contra, para que seja solucionado, para que seja garantida eficácia a um determinado direito. Eu quero me aposentar, por exemplo. Eu vou dar entrada na minha aposentadoria. Eu vou ingressar com a ação judicial para garantir a minha aposentadoria. Essa ação judicial ela vai começar em primeira instância, que é aquela, a primeira instância ela é representada pelos juízes das comarcas, os juízes das varas estaduais ou federais, a depender da matéria. Via de regra, se eu estou falando de uma ação que eu busco a minha aposentadoria, será julgado por um juiz federal de primeira instância. Depois que essa ação ela for resolvida em primeira instância, ou seja, tiver uma sentença, o juiz sentenciar, qualquer das partes pode recorrer dessa decisão, aquela que se sentir, no caso, quem pleiteia a aposentadoria ou o INSS, podem recorrer da decisão do juiz, levando essa matéria, essa causa, para a segunda instância. A segunda instância são os tribunais, são os órgãos colegiados do Poder Judiciário que irão resolver de modo definitivo a fase ordinária do processo, vão analisar as provas e irão decidir, irão apresentar a palavra final no que diz respeito à análise de provas. E depois que os órgãos colegiados do Poder Judiciário, em segunda instância, definem essa ação, a gente pode levar essa matéria ainda para uma instância superior, para as instâncias extraordinárias, que corriqueiramente a gente vê muito nas matérias, o pessoal falando em terceira instância, embora esse termo tecnicamente não seja apropriado. Nós temos na nossa organização judiciária duas instâncias, que é a primeira e a segunda. O que se chama coloquialmente de terceira instância, que são os tribunais superiores, aqueles que, em regra, estão lá em Brasília, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STF, o Supremo Tribunal Federal, são as instâncias extraordinárias, que apenas em alguns casos elas irão atuar. Então, veja, a partir desse exemplo, eu trouxe o que são instâncias. A primeira instância representada pelos juízes das varas, estadual e federal. A segunda instância são representadas pelos tribunais, são os órgãos colegiados que compõem os tribunais do Estado e os tribunais regionais federais. E as instâncias extraordinárias são representadas pelos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, nas matérias mais corriqueiras, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Militar, em matéria de trabalho, em matéria militar, enfim. Nós temos aí, primeira instância, juízes, segunda instância, órgãos colegiados dos tribunais dos estados e tribunais regionais federais, e instâncias superiores, tribunais superiores. Agora vamos falar de entrância. O nome é parecido, mas traz a lume uma questão bem diferente. As entrâncias, elas dizem respeito à organização interna do próprio tribunal. Quando as unidades judiciárias elas são organizadas em entrâncias, você vai encontrar
Nas entrâncias inferiores, primeira e segunda, uma remuneração ou benefícios menores para os servidores que compõem, para os juízes e demais servidores que compõem essas entrâncias. A entrância final, a terceira entrância, oferta benefícios maiores. E para que você gradue as unidades em entrâncias, a lei estabelece, a Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba, que é a lei, que é a lei número 96, complementar número 96, ela estabelece os requisitos para que essas sejam fixadas. Eu estou até com a lei aberta aqui, Fernando, mas eu entendo que seria enfadonho nós ficarmos lendo os artigos da lei, mas eu vou, de modo bastante resumido, trazer para as pessoas que estão nos assistindo a seguinte informação. Para que elas sejam organizadas em primeira, segunda ou terceira instância, as comarcas elas precisam atender alguns requisitos objetivos. Precisam atender uma população que tem um número X de pessoas, um número X de eleitores. E a comarca de Cajazeiras, ela já há algum tempo adquiriu a capacidade de ser elevada para a terceira instância, notadamente porque ela não abarca apenas Cajazeiras. Ela abarca Cajazeiras, abarca Cachoeira dos Índios, abarca Bom Jesus. Existem termos que são fixados a essa comarca que nos permitiam já há algum tempo obter esse benefício que certamente tornará mais atrativo para os servidores vir para cá e nós teremos, estamos aguardando que isso ocorra, o preenchimento de todas as nossas varas com juízes titulares para que os processos tramitem mais rápido e as demandas da nossa sociedade sejam resolvidas em tempo hábil. Inclusive, essa morosidade do Poder Judiciário, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso em outros programas que foram conduzidos por você, é um verdadeiro problema social. Então, isso trará para nós, nos abre o caminho para resolver esse problema social aqui na nossa comarca de Cajazeiras. Muito bem, 15 horas e 14 minutos, estamos conversando com o advogado criminalista, Dr. Jonas Braulio, falando sobre entrância final. Inclusive, doutor Jonas, ouvindo o senhor falar, eu entendi que para que se chegue a ter a possibilidade de ter entrância numa cidade, tem muito a ver também com a questão do número de eleitores, não é isso? Pessoas realmente que façam parte daquele colégio eleitoral, seria isso? É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Doutor Jonas Braulio, agora, pelo que o senhor falou...